terminamos o Tratimilhão no Morro da Urca, demos um tempo de férias, um mês de férias, e voltamos a nos encontrar para criar um novo espetáculo do Asdrubal Trouxe Trombone, que veio se chamar, quase que um ano depois, veio se chamar Aquela Coisa Toda. O Tratimilhão não ia acabar nunca. A gente ia acabar, porque a gente queria fazer outra peça também. E as outras coisas que a gente queria fazer já não cabiam no Tratimilhão. O Tratimilhão falava da dependência familiar ainda, e a gente já estava na independência. Porque a gente não podia mais falar da nossa adolescência, né? Pois é. A gente agora já era adulto, já era não sei... A gente tinha que trabalhar para poder achar uma linguagem, para poder achar um caminho também novo. É como se você fizesse um CD e depois o outro tem que ser completamente diferente, outra coisa completa. Era essa que a gente estava. E Aquela Coisa Toda foi um espetáculo incrível. Completamente diferente de tudo que a gente tinha feito. Então teve um choque térmico, assim, porque não era aquele Asdrubal que as pessoas esperavam. Tinha características daquele Asdrubal, porque nós éramos as mesmas pessoas, mas o discurso era outro. Falava da nossa história como grupo, não falava da nossa história como indivíduo. Né? Eu acho que essas contradições vêm do fato da gente não abrir mão desses sonhos, dessa coisa de sonhar, de fantasiar. Se a gente não estivesse sonhando nada e se a gente estivesse evoluindo dentro do que seria um esquema que é pra gente ir agora, agora não dá mais pra fazer as coisas que a gente quer, porque a gente já cresceu, agora tem filho, não sei o quê, aí a gente não estaria com contradição nenhuma, a gente estaria andando do jeito que é pra andar, né? Quer dizer, do jeito que não é pra andar. E aí, como a gente continua sonhando e continua querendo fazer as coisas do jeito que a gente acha completamente jóia, porque a gente quer uma coisa completamente jóia, é que existem enormes contradições. Mas só pode ser assim, não tem jeito de ser sem contradição. Senão não é jóia. Sem contradição é bobo. Naquele momento, o Asdrubal, ainda bem, estava sendo convidado individualmente para um filme, para um curta-metragem, para fazer um documentário. Tinha esse momento assim, será que eu sou legal só dentro daquilo do Asdrubal, né? A gente não conseguia se ver em outra estrutura, porque eu acho que a forma como você trabalha resulta na sua encenação. Se você está num ambiente travado, a sua encenação vai ser mais travada. Aí começaram a chamar as duplas, eu e Regina, que já era um conforto. Fizemos Tudo Bem, fizemos vários filmes juntos. Começou esse momento da gente ser chamado para outras coisas. E era muito engraçado, porque eu nunca tive papel. Eu era PE, né? Quer dizer, Polícia do Exército, Participação Especial. Seja o Jabor, o Cacá, o Neville, todos os filmes que eu fiz, eles queriam que eu levasse o Asdrubal, que a gente levasse aquele frescor. Torrada. Tomorrow. Segunda-feira de manhã. Igualzinho. Vai começar a mediocridade geral, né? Igualzinho. One moment, please. Como é que é churrascaria em inglês? Churrascaria, como é que é isso? Steakhouse, ô babaca. Steakhouse. We go to steakhouse tomorrow. Cachorro é dog. Yes. I'm very happy to meet you. Uma parecida de prato. No Brasil tomorrow. I like eggs in the breakfast. Todas as cenas que eu fiz eram improvisadas. Eu acho que o personagem nunca tinha nem nome. E mesmo quando tinha, as cenas que ficavam marcantes eram todas de improviso. Como é a clássica dos 7 gatinhos, que o Nelson Rodrigues jamais escreveu aquela cena. Como é que era a cena? Aquela deu na piscina, com Maurício Vale pelada. Sempre que esse filme passa, no dia seguinte, eu vou no supermercado, na feira, o cara fala: vi ontem o filme, são 7 gatinhos. Isso é Asdrubal. Tudo que eu fiz depois, e alguém achou foda, é porque aquilo era um momento Asdrubal.
praças do Rio de Janeiro tinham teatros construídos ainda na época do Pereira Passos. Eram construções de alvenaria. Chamava-se Teatro de Guignol. Eram famílias que faziam teatro de marionete, teatro de fio. Então, a minha primeira relação com o teatro foi através do teatro de boneco. E é uma relação que eu mantenho até hoje. Porque quando nós nos conhecemos nos anos 70, eu fazia muito esses teatrinhos para vocês na minha casa. Então, nós nos reuníamos à noite e eu apresentava o teatrinho. Eu apresentava algumas encenações ou situações plásticas, né? Então, a nossa primeira relação, nosso primeiro contato foi através de um brinquedo mágico, que é um teatrinho. Num certo momento, eu pensei com os meus botões, vamos fazer o seguinte, vamos convidar outras pessoas para participarem do Asdrubal, porque aqueles 5, 6 atores que estão ali com mais eu 6, daqui a pouco eles vão embora do Asdrubal, porque é normal, eles vão fazer outras coisas, vão ganhar o seu dinheiro, vão trabalhar em televisão, em cinema. Saiu um pessoal, entrou um outro pessoal e bola para frente, o grupo continuou. A minha intenção era ir para o grupo e conviver com vocês, sabe? Pela admiração que eu tinha por vocês em cena, mas também ali de dizer, pô, de repente eu posso me instrumentalizar mais para fazer os próprios recitais, porque o teatro, quando você começa a falar poesia, o teatro fica muito próximo, né? E o processo de criação era aquele, você orientava o grande mestre-sala e falava, ó, vamos exercitar essa cena aqui, esse tema, esse personagem. E eu e Vicente assistimos o ensaio e fazíamos as nossas observações a partir dos improvisos de cada ator, criávamos coisas em cima e aí a coisa ia. Mas ali estava uma certa dificuldade justamente por isso, porque era a vida como ela é no momento, né? Era difícil você ter um distanciamento, né? Porque o Trate-Milhão era uma coisa de geração, uma coisa pelo que as pessoas já tinham passado, aquela coisa toda era um presente, era a vida de um grupo de teatro circulando pelo país. O espetáculo deveria começar com uma situação lúdica. Atores entram em cena fazendo uma batucada. Entram em cena, dão tchau para a plateia e adormecem. Um acorda, depois outra acorda, depois outra acorda, depois outra acorda. E aí começam a produzir brincadeiras infantis. Pular corda, amarelinha, pique-esconde e essas coisas que crianças fazem quando são crianças. Terminava essa primeira cena, adormecia e uma dupla de atores começava uma outra coisa. Vem cá ver uma coisa. Uma coisa do arco da velha. Se imaginava que tinha no centro do palco um baú onde esses dois personagens tiravam coisas, objetos como a caveira de Shakespeare, um chapéu genovês da peça tal de não sei quem, e mais isso e mais aquilo. Então nós fazíamos como se estivessem tirando um pouco da história do teatro universal. E assim a gente fazia um rápido elogio à invenção teatral. Na cena seguinte, um pai que se dá um tiro na cabeça e a família estremece porque todos dependem daquele pai e todos são a esposa e os 2 filhos. Aqui sai Geraldo Duarte, filho de Deus e nosso irmão. Ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Funcionário público, letra E do Tribunal de Contas da União. Membro do Lions Club e chefe de poder exemplar. Aquela coisa toda não saiu tão orgânica como foi o Trate-Milhão. Desde os ensaios até a estreia dela,
A gente tinha uma preocupação, mudou o foco, a gente ficou mais sério. Meu pai, meu máximo pai, você foi para uma melhor, não foi, papai? Então, é isso aí. Vai fundo, papai. Eu não estou entendendo nada. Quando a cena parecia se esgotar, se entendia que a nova cena começava a acontecer. Na realidade, esse enterro do chefe de família era uma cena de teatro que uma trupe de comediantes estaria ensaiando. Essa trupe começa a discutir, uns gostam da criação dessa cena, outros não gostam, concordam ou não concordam. Os egos também já estavam mais firmados, porque o Trate Milhão fez sucesso, aí aquele foi chamar para fazer um filme, aquele foi para... Então, as ideias já eram mais divididas, custava. Uma coisa que o Hamilton tinha mais liberdade na construção do Trate. Agora, eu já acho isso. E eu? O que tem você? Ninguém vai querer brigar comigo. Aí está, espiroqueta, engole fogo, cospe espada. Aquela que perdeu o rumo ao vir ao mundo e que nos apresenta agora... um chinês gordo. É engraçado esse negócio, como o sucesso é merecedor, mas, ao mesmo tempo, como o sucesso, criativamente, ele tem uma coisa que atrapalha. Você se coloca numa posição que, como se você tivesse ganho algum lugar na sociedade, no mundo, e esse lugar, na verdade, é virtual, entendeu? Não existe. Você é um artista, você está tendo que sempre inventar, se reinventar. Não precisa nem olhar para lá, olha para cá, olha aqui. Sabe o que é isso? É ânsia em demasia que eles têm, entendeu? De se expressar. Dizer porque eles são artistas, artista tem isso, mas todo mundo tem. Todo mundo quer se expressar hoje em dia, até a minha turma. Né, turma? Só que eu acho que se vocês percorreram esse caminho árduo, difícil, chegaram até aqui, agora não vai ficar com sacar de bunda, não. Agora, meu filho, aqui em cima tem que dizer por que tu veio. Canta alguma coisa aí, dança. Agora é hora de fazer. Com vocês, eles. Mais adiante, essa trupe de comediantes já estava com um espetáculo em cartaz, que era a história de um garoto que perdeu o pai, tentando viver a sua vida, o estudo, o amor, o sexo, a grana, a profissão e o futuro. Minha musa, minha musa. Eu sei que tá difícil a gente ver alguma coisa alegre nessa vida. Mas, não vai adiantar nada a gente ficar aqui sofrendo por coisas meleconas, Essa trupe, eu tinha acabado de fazer a cena do Geraldo e estava contente da vida nos bastidores e encontrava com os artistas, Henriette Morguinot, Paulo Altran. Disso tudo, tinha uma cena que era a cena ligada aos debates. O elenco todo descia para a plateia, considerando que o palco vazio estava com essa dispersa trupe de solitários, os atores faziam perguntas, desde perguntas sobre política, sobre teatro, sobre se a gente transava entre a gente ou drogas, e ninguém respondia porque não tinha ninguém no palco. Depois íamos para o palco e respondíamos, não aquelas perguntas, mas a outras perguntas que o público não ouvia, porque ninguém tinha feito, a gente dava respostas. O problema é que o comediante, quando chega na vida, ele também não encontra uma única realidade, entendeu? Aí pronto, fica assim, que nem eu que acredito em tudo. Mesmo assim, às vezes eu acho que eu ainda não estou preparado para certos tipos de impacto.
Por exemplo, eu fico com tesão, entendeu? No meio de um debate que é um lugar que as pessoas... Eu acho que eu me perdi um pouco. Ele primeiro falou do Asdrubal, falou nem do Asdrubal, falou assim, você já viu o espetáculo do Hamilton? Foi o Bernardo Jablonski lá no tablado. Aí eu fui lá assistir o Inspetor Geral. E pela primeira vez eu senti que tinha uma possibilidade de eu fazer alguma coisa que não fosse que os meus amigos ali da minha idade, os meus colegas, me dissessem assim, pelo amor de Deus, isso é maior caretice, isso é maior babaquice, entendeu? Então, assim, o Inspetor Geral me deu um clique de que tinha uma maneira de fazer. Uma coisa que fosse da minha geração, que as pessoas gostassem. E aí eu assisti assim, quase que direto, umas 11 sessões. Caraca! Foi, No Tratimilhão eu assisti 66. Tá brincando? Tô falando sério. Um fã surgia, o Pena, o poeta. Vocês são de uma dispersa trupe? Sim. De solidários? Sim. Opa! Eu assisti o show de vocês 27 vezes. E me identifico muito com tudo que acontece por aqui. É fã, né? Um fã. Fanático, hein? Fanático. Esse fã, com uma atriz do espetáculo, passava uma noite descobrindo o que existia dentro da caixa do Pena. O B de Boemia, uma flecha lançada pelo Cupido, as chaves, o molho de chaves de todas as portas da cidade, uma foto do Roberto Carlos e por aí afora. Ou seja, tem os baús que se tiram coisas do passado e tem também cada indivíduo leva a sua caixa contendo os seus conteúdos para sacar no momento necessário. A trupe estava num ambiente de elite, na casa da Honey e do Frota, onde viviam entre ricaços e saudando a presença da trupe, os novos artistas geniais, etc, etc. Quando acabou o Trate-me, né, teve um teste, que não tinha nome do espetáculo, mas era assim, o Asdrubal estava admitindo novas pessoas. Que para mim, naquele momento, e acho que para todo mundo aqui no Rio, era como assim, os Beatles estão chamando mais gente para a banda. Fizemos aquele longo teste de Asa, Laura Alvim, foram várias pessoas que entraram, e quando acabou, ficou muito pouca gente, né? Assim, foi uma conquista para mim, ter realmente me aproximado ali do Asdrubal nesse momento. Nós tivemos muita gente trabalhando, um entra e sai do Asdrubal, muita gente. Fizemos testes, queríamos aumentar o Asdrubal uma época, não deu certo, porque o Asdrubal não comportava. A gente acabou criando uma coisa que era aquilo, né? Igual um filho, né? Você criou aquilo ali, é aquele, então você tem que fazer outro, porque aquele é aquele, né? Você não vai mudar aquela... Ele é moreno, você não vai botar louro. Que eu me lembro de uma frase do Hamilton um dia dizendo assim: eu quero mais gente para que a gente possa abrir a nossa cabeça, porque daqui a pouco vocês estão todos velhos, inclusive eu, e a gente vai ficar fazendo Trate-milhão pro resto da vida. Então precisamos de novas energias e novas pessoas para que a coisa se multiplique, enfim. E essas pessoas vieram. Mas eu, na ocasião, eu me lembro, eu não exatamente o porquê, o dia, eu me chateei, não foi isso. Mas eu achei que aquilo ali não estava bacana. Foi difícil, a gente não conseguia realmente, as outras pessoas eram os outros. Não entrava, não interagia, no fundo tinha um preconceito de colocar mais gente. Então as pessoas se sentiam meio mal. Depois da gente ter ralado pra caramba com Trate-milhão, ter tido uma vivência muito forte de céu e inferno e paraíso e conquistas assim, eu sentia que não era hora para entrar ninguém. Eu acho que a gente estava muito forte, a gente estava precisando de um carinho, aquelas 7 pessoas mereciam estar juntas e não quebrar aquela energia que foi cruel, esse lance, assim, é um lance que até hoje eu não consigo digerir legal, porque a gente não continua a gente mesmo assim.
Então isso foi um desastre, foi uma chatice, ficamos tristes, o grupo novo foi embora, permanecemos com o núcleo duro do Asdrubal trouxe trombone. Nosso propósito é simplesmente assombroso. Com destino à cidade de Salvador. Barquem nessa. Última chamada. Sejam imortais. Realizem os seus destinos. E boa. A trupe está se preparando para viajar pelo Brasil. Tem que excursionar, tem que apresentar o espetáculo em outros pontos. E tem gente que quer viajar, tem gente que não quer viajar, tem gente que está achando o espetáculo bom para mostrar, outros não tá e tal, tal. O que significa buscar água na fonte ou logo ali de fronte? Qual é a diferença pra você de ver um bang bang na TV ou estar presente ao vivo no local na hora do conflito social? Quem bate, quem fica? O que significa morar na Terra Santa ou tomar uma Fanta? Voar mais de 1000 milhas de avião ou só ficar sonhando no portão e ver de perto o templo do Nepal ou então colecionar cartão postal? Quem bate, quem fica? O que significa buscar água na fonte ou logo ali de fronte? Qual é a diferença pra você de ver um bang bang na TV ou estar presente ao vivo no local na hora do conflito social? Quem bate, quem fica? O que significa morar na Terra Santa ou tomar uma Fanta? Voar mais de 1000 milhas de avião e só ficar sonhando no portão, ver de perto o templo do Nepal ou então colecionar cartão postal? Quem bate, quem fica? O que significa? Quem bate, quem fica? O que significa? Quem bate, quem fica? Tchau. O que significa? Vai. Quem bate, quem fica? Fui. O que significa? Deu. Graciela, ela veio de Nova York. Ela é uruguaia, então ela teve toda a coisa política uruguaia-chilena, aquela época toda da ditadura e tal. E em Nova York ela viveu aquela coisa bem hippie mesmo e trabalhou com a Twyla Tharp, que é aquela coreógrafa que fez aquele filme Hair incrível. Então ela tinha aquela coisa libertária, bem hippie mesmo. Aí a gente foi ensaiar num lugar chamado Asa, né? Era um prédio de 2 andares, eu acho, e tinham várias salas. A gente ensaiava numa sala e o Asdrubal estava fazendo o outro espetáculo deles, depois do Trate-Milhão, que era aquela coisa toda, e eles ensaiavam numa outra sala. Então, sempre que eu ia para o meu ensaio, eu tinha que passar por eles. E era aberto aqui. Mas eu passava. Eu não ligava muito, não, assim, de ficar. Eu ficava olhando um pouco. Mas eu acho que o pessoal do Asdrubal ia mais no Coringa, olhar o Coringa, do que o Coringa vinha... A gente tinha muitas coisas para fazer. Nossa viagem não tem limite. Não tem limite. Com a dispersa trupe de solitários, não pode parar. Não vai parar. Essa dispersa trupe de solitários viajava pelo Brasil, procurando observar a vida brasileira. Era uma cena que durava uns 40, 50 minutos. Era praticamente um espetáculo inteiro. A parte final eu achava linda porque era uma parte
muito coreografada. Então eu falei, pô, olha só, eles fazem coreografias. Era uma parte muito cantada e tudo faziam um corpo. Me lembro do avião. Eu não vi isso lá no Asa. Talvez eu tivesse interessada no meu grupo de dança, não percebi. Mas talvez ali aconteceu alguma coisa naquele local de ensaio que acabou dando no segundo ato daquela coisa toda, que era belíssimo. Até hoje eu penso que poderia ser um lindo espetáculo de dança. Terminava o espetáculo com a dispersa trupe de solitários em pé, com vontade de voltar para o Rio de Janeiro, e cada um dançando Ainda Bem Que Tocou Essa Música Suave. Eles iam rodopiando, iam para o fundo do palco, a luz fazia pá e acabava o espetáculo.